Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma história? Vamos lá? A história de hoje é muito especial. Sabe por quê? Porque ela se encontra na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5. É a história de Naamã. Naamã, ele era o general do rei da Assíria. Ele comandava um grande exército. Só que Naamã, ele tinha um problema. Ele tinha uma doença chamada lepra. E a lepra é uma doença que não tem cura. Naquela época, quem tinha lepra não podia ficar na cidade. Tinha que morar fora da cidade para que outras pessoas não pegassem lepra. Mas Naamã, por ser um general poderoso e que o rei gostava muito dele por ele ser fiel ao seu país e ao seu rei, ele ficava lá na cidade. Certa vez, Naamã foi para a guerra contra o povo de Israel e de lá ele trouxe cativo uma menina. A Bíblia não fala o nome dessa menina. E essa menina, ela foi trazida cativa para ser serva lá da casa de Naamã. Essa menininha, ela trabalhava para a esposa de Naamã. E essa menininha, ela era serva de Deus. E ela, quando soube que Naamã estava doente, ela falou para a sua senhora, falou para a dona lá da casa que ela estava trabalhando. Ela disse: minha senhora, se o meu senhor Naamã soubesse que há um profeta em Israel que pode curá-lo, ele iria lá correndo até ele. O nosso Deus pode curá-lo. E aí, a senhora da menina, a esposa de Naamã, foi correndo contar para Naamã e disse: Naamã, meu marido, olha, a serva que tu me trouxeste me falou que há um profeta em Israel que pode te curar. E Naamã ficou muito feliz com a notícia, porque é muito ruim estar doente, é muito ruim estar com essa doença. Então Naamã pediu para que o seu rei o liberasse para ele ir até Israel encontrar com o profeta. E aí o rei liberou e mandou até uma carta para o rei de Israel. Mas sabe, quando essa carta chegou em Israel, que o rei de Israel, esse aqui, ó, o rei de Israel, ele viu a carta, ele ficou logo assustado. Ele disse: isso é uma armadilha, eles querem nos pegar, eles querem destruir com o nosso país. E quando o profeta Eliseu soube disso, foi até o rei e disse: não é isso não, deixa que eles venham. Eles vão ver que há um rei em Israel, que há um Deus em Israel. E aí ele mandou que Naamã fosse até Eliseu. Mas sabe, crianças, quando Naamã chegou na casa de Eliseu, Eliseu não recebeu. Só mandou um recado pelos seus servos, pelas pessoas que trabalhavam para ele. E ele disse: olha, diga para Naamã que ele tem que ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele mergulhando 7 vezes, ele vai ficar curado. Crianças, Naamã ficou muito bravo e disse: mas como pode ele mandar eu mergulhar naquele rio sujo? O rio Jordão era muito sujo, muito sujo. E aí, um dos servos de Naamã disse:
Mas se ele me mandasse, meu senhor, você fazer algo mais difícil, você não faria? Quanto mais isso, é só mergulhar no rio. E lá, Naamã foi. Naamã foi até o rio Jordão. E Naamã, ele começou a mergulhar no rio Jordão. E ele mergulhou uma, duas. E ele olhava para ele e ele estava ainda todo cheio de mancha, todo cheio de ferida. E ele continuou mergulhando. 4, 5. Meu Deus, eu ainda tô cheio. E ele começou a desanimar. 6. E aí ele mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, ele estava curado. Todas as manchas que havia nele havia saído. Sabe? Aquela menininha, ela foi corajosa. Ela foi corajosa, sabe por quê? Porque ela era apenas uma serva. E por conta dela, dessa menininha aqui, ó, Naamã, ele foi curado. Ela falou do seu Deus para os seus senhores. Naquela época e até hoje, é muito difícil a gente falar, né, para algumas pessoas. Mas a gente precisa ter ousadia, a gente precisa ter coragem para falar do amor de Deus. E aquela menininha, ela salvou não só a vida de Naamã, mas de muitas outras pessoas. E através da vida dela, da vida do profeta Eliseu, Naamã foi curado. E nós podemos também, crianças, chamar a nossa lepra de pecado. O nosso pecado pode ser a lepra que vem, a doença que venha nos matar. Então, nós precisamos falar para as pessoas que Jesus, ele pode curar. Não só o nosso corpo físico, mas ele pode curar o nosso coração. Ele pode curar a nossa alma. E só Jesus pode nos levar até Deus. E lembrando que o pecado nos afasta de Deus. E pecado é desobedecer a Deus. É tudo que nós fazemos, falamos, pensamos que não agrada a Deus. Naamã acreditou que Deus poderia curá-lo. Você também pode acreditar que Deus pode curar e que só o sangue de Jesus pode purificar, pode limpar toda a sujeira do pecado. Então, criança, se você ainda não tem Jesus no seu coração, convide ele para entrar no seu coração. Se você já tem, fale do amor de Deus para as pessoas. E só ele pode curar a sua vida. Só ele pode curar a sua alma. Amém? E se você está dodói, peça para o Papai do Céu. Ele pode trazer a cura para você. Tá bom? Então, essa é a mensagem, essa é a história que eu quis trazer para você nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Beijo.